começar a leitura com a parte B do versículo 5. E está escrito assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, quando o apóstolo João escreveu estas palavras, a igreja estava vivendo os seus dias mais sombrios, mais dolorosos. Os crentes estavam sendo queimados vivos, os crentes estavam sendo crucificados, os crentes estavam sendo jogados às feras. Havia um banho de sangue, uma truculência desumana. Na verdade, esse primeiro século foi marcado por muito sofrimento, porque a maioria dos imperadores que foram levantados para governar o Império Romano eram homens maus, sanguinários, perversos. E nós poderíamos fazer uma breve retrospectiva disso, começando com César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Foi no governo dele que Jesus nasce em Belém da Judéia. César Augusto foi sucedido por Tibério César, que governou de 14 a 37 da era cristã. Foi no governo dele que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, voltou aos céus e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Tibério César foi sucedido por um dos homens mais malignos da história, Calígula, que governou de 37 a 41, um homem perverso. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54. Foi no governo dele que houve uma fome mundial, e os judeus foram expulsos de Roma, oportunizando o apóstolo Paulo, levantou uma grande oferta entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor, para os pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero, talvez o mais perverso de todos os imperadores romanos, que governou de 54 a 68. Foi no governo dele que Roma foi incendiada, criminosamente. Foi no governo dele que Paulo e Pedro foram martirizados.
Nero foi sucedido por Vespasiano, que governou de 69 a 79. E é no governo de Vespasiano que é inaugurado o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, onde numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade. Foi no governo de Vespasiano que também no ano 70, Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, e os judeus foram expulsos e dispersos pelo mundo, na mais longa diáspora da história, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, e governou de 79 a 81, o mesmo homem que incendeia o templo de Jerusalém, agora assume o comando do Império Romano. E Tito Flávio foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Tão maligno era, que ele foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo. E é este imperador Domiciano que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para aquela colônia penal, aquela ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico, já estava velho, e a intenção de Domiciano certamente era calar a voz do último apóstolo de Jesus, e jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida. Ele estava encurralado naquela ilha, com todas as portas da terra fechadas para ele. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu uma porta no céu e disse: sobe para aqui, sobe para aqui, eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Precisamos compreender que nos dias mais turbulentos da história, como naqueles de outrora e nos de hoje, não são os poderosos deste mundo que estão no leme, não são os poderosos deste mundo que têm as rédeas da história em suas mãos. Quem manda é Deus, é Ele quem está no trono, e é Ele quem está conduzindo a história a uma consumação final. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta uma voz atrás dele, como voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. Quem é este que está no meio da igreja? Quem é este que está aqui hoje, nesta noite? Este é tudo no tempo e tudo na eternidade. Este é tudo na terra e tudo no céu. Este é tudo no Antigo Testamento e tudo no Novo Testamento. Este é a semente da mulher. Este é o descendente de Abraão. Este é o Cordeiro da Páscoa. Este é a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Este é o maná que caía do céu e a água que brotava da rocha. Este é representado pelo tabernáculo e pela arca da aliança. Este é representado pelo templo e pelas festas e sacrifícios. Este é representado pelo sábado. Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Este é o desejado de todas as nações, o amado da nossa alma. Este é o verbo que se fez carne. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores, este é o Alfa, este é o Ômega, este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá. Este é o Senhor a quem servimos nesta noite. Eu gostaria que, à luz desse texto, pudéssemos considerar 3 verdades. A primeira delas
é a pessoa gloriosa de Cristo nosso Senhor. A segunda verdade é a obra gloriosa que Ele fez em nosso favor. E a terceira verdade é quais são as implicações desses dois pontos anteriores: quem Ele é e o que Ele fez. Comecemos então com o primeiro ponto: quem é esse Jesus que nós estamos servindo? Aquele a quem estamos adorando? Aquele que é a nossa própria santificação. E a primeira verdade que eu destaco está no versículo 13, confira comigo. E ele vê no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. E a primeira verdade que eu destaco é que ele é onipresente. Ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo nesta noite aqui em Gravatá. Ele está presente. E se ele não estivesse presente, essa reunião era uma mera reunião religiosa e nada mais. Os estudiosos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Precisaríamos, portanto, mais de 93 bilhões de anos, na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, para ir de uma extremidade à outra do universo. E eu tenho que concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde Jesus não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui. Este é o Jesus que nós adoramos nesta noite. A segunda verdade que eu destaco está no verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. E essa figura retrata-o como eterno. Ele é eterno. Ele existe antes do tempo. Ele existe antes da criação. Ele não foi criado, pois é o Criador. Ele não passou a existir, porque é o Pai da eternidade. Ele está fora do tempo, além do tempo, porque é transcendente. Ele está dentro do tempo, porque é imanente. Ele é Deus de eternidade em eternidade, de geração em geração. Ele não é pego de surpresa. Ele não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que faz com este mundo, porque este mundo não existia ainda, apenas na mente dele, quando ele já era Deus Todo-Poderoso, eternamente Deus. Mas se você olhar comigo, o verso 14 diz que os seus olhos são como chama de fogo, e essa figura traz a ideia de que ele é onisciente. Ele tudo sabe, ele tudo conhece, ele tudo vê, ele a todo sonda. Ele conhece aquilo que está revelado e o que está oculto. Ele conhece o que a ciência descobriu, o que a ciência há de descobrir e o que talvez a ciência jamais descobrirá. Ele sabe tudo, ele conhece todos, ele sonda todos. É por isso que, na medida que ele caminha entre as igrejas, há um estribilho que se repete: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas, eu conheço o teu passado, eu conheço o teu presente, eu conheço o teu futuro, eu conheço as tuas lágrimas, eu conheço a tua dor, eu conheço as tuas angústias, eu conheço os teus sonhos quebrados, eu conheço você por dentro, eu conheço você por fora, e apesar disso eu te amo com amor eterno. Percebamos isso. Nós conhecemos, nós amamos uns aos outros, porque nós não sabemos tudo a respeito dos outros, e nem os outros sabem tudo a nosso respeito. Se as pessoas pudessem conhecer todos os nossos pensamentos, talvez fugiriam de nós escandalizadas. Mas Jesus conhece os seus pensamentos, Ele conhece as suas palavras antes que elas cheguem à sua boca.
E não obstante isso, Ele ama você com amor eterno. Mas mais, notem comigo o verso 15: os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E essa figura, os pés, traz a ideia de que Ele é onipotente, Ele tudo pode, ninguém pode resisti-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode destroná-lo, ninguém pode deslustrar a sua glória. Ele é o campeão invicto em todas as batalhas. De vez em quando, algumas pessoas do topo da sua arrogância tola tentam desafiá-lo. Bem recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreve um livro ruidoso, blasfemo, Deus, um delírio. E alguns críticos ácidos disseram: agora desbancou a Bíblia, agora ninguém mais vai acreditar nesse livro de capa preta, agora a autoridade de Jesus acabou. E eu pergunto a vocês: onde está o livro de Richard Dawkins, Deus no Delírio? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, publicada e distribuída aos milhões. E Jesus continua sobranceiro e soberano no trono. Eu não sei se vocês perceberam, mas o carnaval brasileiro deste ano, Brasil afora, fez apologia ao diabo. Uma tentativa de zombar ou de escarnecer de Jesus. Há alguns anos em São Paulo, no carnaval, encenaram o diabo arrastando Jesus pelos cabelos rua fora, no sentido de escarnecer dele. E sabe qual é a visão que eu tenho, reverendo Hoster, dessa cena? É do Salmo 2. Jesus lá de cima olhando a cena e rindo da tolice humana, porque é Ele, Jesus, quem dá a vida e quem tira a vida, é Ele, Jesus, quem exalta e quem humilha, é Ele, Jesus, quem põe no trono e quem faz apiar do trono, é Ele, Jesus, o todo-poderoso Deus, que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, é Ele, Jesus, que vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele é o todo-poderoso Deus. Mas notem mais, por gentileza, versículo 15 diz que a voz é como voz de muitas águas. Significa que a sua palavra é irresistível. Na linguagem do salmista, a sua voz é poderosa, faz tremer o deserto, despede chamas de fogo, faz quebrar os cedros do Líbano, faz dar cria às corças, pelo poder da sua palavra, sem matéria pré-existente, Ele trouxe à existência o universo, pelo poder da sua palavra, Ele dá uma ordem, o sol para, as estrelas aparecem, o vento cessa, o mar se acalma, a doença tem que interromper o seu fluxo, os demônios têm que bater em retirada. A sua palavra é viva, a sua palavra é poderosa, e essa palavra está ecoando aqui nesta noite, a palavra que emana das Escrituras, é como voz de muitas águas. Mas ainda, percebam comigo, o versículo 16, diz que tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E aqui eu quero entender que Jesus é o vencedor em todas as batalhas, porque quando você vai imaginar a batalha final, que algumas pessoas imaginam, o Armagedon, que é uma região belíssima da Galileia, que você avista do Monte Precipício em Nazaré, e ali vão ter nações poderosas, tanques de guerra, armas pesadíssimas, numa grande batalha e conflagração mundial. Quando nós olhamos um pouco mais atento às Escrituras, a única arma que vai ser acionada é a espada que sai da boca de Jesus. Diz a Bíblia que vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda.
Ele não precisará das armas humanas, por mais potentes que sejam, para ganhar esta batalha. Ele sozinho, Ele com grande poder e muita glória, na manifestação da sua vinda, vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele é o vitorioso Deus. Mas quando você olha ainda este versículo 16, diz que o rosto brilha como o sol na sua força. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo suando sangue, em lágrimas, angustiado até a morte, prostrado ao chão no Getsemane. Não é mais aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio, nem mais o Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano, nem mais o Cristo que caminha em sangue debaixo de um lenho maldito, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Não é mais o Cristo pregado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João está vendo aqui, irmãos, é o Cristo da glória, é o Cristo poderoso. A cabeça é branca como a neve, os olhos são como chama de fogo, os pés são como bronze polido, as mãos sustentam a igreja, a voz é como voz de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. Ele é glorioso, glorioso. E então, o verso 17 nos informa que quando João o vê desta maneira, ele cai como morto aos seus pés. E eu fico imaginando, querido JR, que ninguém pode contemplar a glória de Jesus e permanecer do mesmo jeito. Quando Jó tem uma contemplação da majestade de Deus, ele diz: meu Senhor, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. Quando Isaías contempla a sua glória, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de impuros lábios. Quando Paulo tem uma visão do Cristo da glória no caminho de Damasco, ele cai como cego ao chão. Quando João, o mais próximo discípulo de Jesus, tem uma contemplação do Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. Esse Cristo da glória está aqui hoje. Mas ele é o Cristo da restauração. Porque põe a mão direita sobre João e diz: ô João, não fica com medo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu tive lá no começo, eu estarei lá no fim, e eu estou com você em todo o processo. Ô João, não fica com medo não, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ô João, não fica com medo não, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem a autoridade, quem tem as chaves tem o comando. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno. Ele é o soberano Senhor do universo. Este é o Cristo que nós servimos e adoramos. É Ele quem nos impulsiona a uma vida de santidade, porque Ele mesmo é a nossa santificação. Mas agora, segundo lugar, segundo ponto, vamos ver a sua obra por nós. E o primeiro destaque que faço está aí no versículo 5, a parte B, quando diz: aquele que nos ama. A primeira verdade é que Ele ama você. Jesus ama você. Bom, eu vou falar de novo porque isso não é coisa comum. Jesus ama você. Eu não encontro nada mais poderoso e eficaz para curar autoestima achatada e complexo de inferioridade do que entender essa verdade. Os nossos irmãos puritanos da Inglaterra costumavam perguntar: achas pouco seres amados por Deus? Ele ama você, diz a Bíblia, com amor eterno. Sabe o que significa isso? Não tinha céu, não tinha terra, não tinha mar, não tinha estrelas, não tinha galáxias, não tinha anjos.
mas você já existia no coração de Deus. Ele ama você com amor eterno, e Ele atrai você para Ele com cordas de amor, de tal maneira que não há nada que você possa fazer para Ele amar você mais, não há nada que você possa fazer para Ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Agora entendamos, Ele não ama você por causa de você. A causa do amor dele por você e por mim não está em nós. Não fomos nós quem o amamos primeiro. Foi Ele quem nos amou primeiro. O nosso amor por Ele é o refluxo do fluxo do amor dele por nós. Ele não ama você por causa das suas virtudes. Ele ama você apesar dos seus pecados. Ele não ama você por causa dos seus méritos. Ele ama você apesar dos seus deméritos. Ele ama você apesar de quem você e eu somos. Então nunca duvide do amor de Jesus por você, porque Ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. A segunda verdade está aí no versículo 5 ainda, quando diz assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A primeira é que Ele ama você, a segunda é que Ele morreu por você. Paulo diz que dificilmente alguém morreria por um justo, até que por um justo alguém possa se animar a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu naquela cruz por você porque Ele foi uma vítima do sistema, porque fraquejou diante da máquina do Império Romano. Ele não morreu naquela cruz porque Ele caiu na cilada do sinédrio judaico. Ele não morreu naquela cruz porque Judas o traiu por ganância, porque Pedro negou por covardia, ou porque Pilatos sentenciou por conveniência política. Não, não, não. Ele não morreu como um mártir. Ele não foi esperneando para aquela cruz. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A Bíblia diz que Ele não levou em conta a vergonha, a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Ele caminhou para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele morreu por você e por mim, não porque tínhamos mérito, porque nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor dele por nós e a morte dele por nós é imerecido. Eu não mereço, é graça, é pura graça. Mas há uma terceira verdade que eu gostaria de destacar. Está no versículo 6. Primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Porque notem comigo o que está escrito no verso 6: e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Todos nós sabemos que lá no Velho Testamento, nenhum rei podia ser sacerdote, nenhum sacerdote podia ser rei, exceto Melquisedeque, que era tipo de Cristo. O rei Uzias, do topo da sua arrogância, depois de 5 décadas no poder, usurpou o ofício sacerdotal e entrou no templo para queimar incenso e foi carimbado com a lepra até a morte. Mas agora Jesus vem e exerce o tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. E quando você crê nele, ele constitui você sacerdote e rei. Corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
O véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. Agora você tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa que alguém represente mais você diante de Deus. Você não precisa de um guru espiritual. Você tem livre acesso à sala do trono. Você pode falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias. Você já está sentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele amou você, Ele morreu por você, Ele exaltou você. Mas a quarta verdade que destaco está no versículo 7. Ele voltará para você. Versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Aqui penso, está a acrópole da nossa esperança, o pináculo da nossa fé, a consumação da nossa redenção. Essa é a verdade magna do cristianismo, onde Deus vai consumar todas as coisas, restaurar todas as coisas. Haverá novos céus e nova terra. Esse mundo, a história, não está como os gregos pensavam, dando volta. Não é cíclica a história. A história não é como pensam os existencialistas, um caminhão sem freio ladeira abaixo, rumo ao desastre. Não, a história é teleológica. Ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. É a consumação de todas as coisas. Acontecerá quando Jesus voltar com grande poder e glória. A igreja de Jesus aguarda esse dia, apressa esse dia e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A grande questão é como Ele virá. E a Bíblia responde: Ele virá pessoalmente. Não vai ser um embaixador, não vai ser um representante. O mesmo que subiu é o que vai descer. Segundo, Ele voltará visivelmente, todo olho verá. Vai ser o evento mais público da história. Nenhuma montanha por mais alta, nenhum vale por mais profundo, nenhuma caverna por mais escura vai poder esconder alguém deste evento glorioso e supremo, a segunda vinda de Cristo. Terceiro, a sua vinda será audível, pois a Bíblia diz: ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Se vai ser o fato mais público, há de ser também o fato mais sonoro da história da humanidade, a segunda vinda de Jesus. É por isso que Ele dá uma ordem: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Se vai ser de tarde, se vai ser de noite, se vai ser de manhã ao cantar do galo. E eu posso lhes garantir uma coisa: Jesus voltará de tarde, Jesus voltará de noite, Jesus voltará de manhã. É uma questão de fuso horário. Se voltar de manhã no Brasil, Ele está voltando de noite no Japão. Se voltar de manhã no Brasil, Ele está voltando de tarde na Europa. Ele volta de manhã, Ele volta de tarde, Ele volta de noite. É preciso estar preparado. Como Ele voltará? Voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago, risca os céus do oriente ao ocidente. Na linguagem de Paulo, no abrir e fechar de olhos, num instante, num átomo de tempo. Não vai dar para preparar-se naquele dia. Ou você tem azeite na sua lamparina, ou não haverá mais tempo para se preparar. Mas Ele ainda voltará inesperadamente. Vai ser como um ladrão que não manda um WhatsApp para você: tal dia, tal hora, prepare um queijo coalho que eu estou chegando. Agora deu de nordestino, daí não. Se fosse em Minas, eu falaria um pão de queijo. Jesus, no sermão profético, disse que vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, casavam, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que Jesus quis dizer com isso? Porque não há nenhum pecado em comprar e vender. Não há nenhum pecado em casar e em dar-se em casamento. E aí, granjeiro, eu fiquei pensando: meu Deus, o que é que Jesus quer nos ensinar com isso? O que quer nos ensinar com isso? É que quando Ele voltar, o mundo vai estar funcionando do mesmo jeito. O comércio vai estar aberto, as indústrias vão estar funcionando. Você vai estar levando filho na escola, buscando filho da escola.
indo para o trabalho, voltando do trabalho, jovem marcando casamento, outros desmarcando casamento. É nessa azáfama, nesse barulho, nesse ruído, de trânsito intenso, de preocupações muitas, de atividades e de frenesi humano, é que ele vem. E como nos dias de Noé, pegando as pessoas de surpresa. Agora nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. E os filhos da luz estão aguardando e apressando e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas ele voltará, meus amados irmãos, vitoriosamente. Está escrito que vem na sua coxa, uma linguagem simbólica, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não vem mais como servo, ele vem como Senhor. Ele não vem mais como advogado, ele vem como juiz. Ele não vem mais como Salvador, ele vem como Senhor absoluto dos céus e da terra. Ele vem para estabelecer o seu reino de glória. Ele vem para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vem vitoriosa, triunfante e gloriosamente. O que ele fez? Ele amou você, ele morreu por você, ele exaltou você, ele voltará para você. Mas agora, vamos ao último ponto da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades? Quem ele é e o que ele fez? Primeira implicação: então você não precisa ter medo da vida, pois ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Convenhamos, tem muita gente com medo da vida. Tem muita gente com medo de viver. Tem muita gente hoje nas esquinas dessa cidade e de outras se embriagando. Tem muita gente hoje jogando droga nas veias porque não suporta a vida. Tem muita gente hoje flertando com o suicídio porque não aguenta o peso da vida. Mas quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, a vida sorri para ele, porque a vida é o próprio Jesus. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele tem para você vida eterna. Você pode desfrutar de um banquete todo dia ao acordar e dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. A vida tem sentido, a vida tem sabor, a vida é uma delícia, a vida é um presente de Deus, a vida eterna é uma graça divina. Então celebre a vida, não tenha mais medo da vida. Mas em segundo lugar, então você não precisa ter medo da morte. É a segunda implicação. Pois Jesus disse: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. A morte, convenhamos, é o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e quando você crê nele, você nunca mais morrerá eternamente. Você já passou da morte para a vida. Então sepultura não é o último endereço, então a morte não tem a última palavra. Agora você não teme mais a morte, porque morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas em terceiro lugar, então você não precisa ter medo do desconhecido. Me permita clarear um pouco mais essa ideia. Quero fazer uma pergunta diagnóstica ao auditório. Quem aqui nesse auditório tem convicção de que já nasceu de novo, já foi regenerado pelo Espírito, já foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, já foi selado com o Espírito Santo da promessa, é cidadão do céu e tem seu nome escrito no livro da vida? Quem tem essa convicção? Aleluia, louvado seja Deus. Essa convicção, entretanto, não tira de você e de mim a nossa limitação humana. Eu sei que o céu é o meu lar e a minha pátria, e é para lá que eu estou indo, e você também. Mas você e eu não sabemos o que vai nos acontecer daqui a 10 minutos,
Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, nós não temos garantia, pastor Roster, pastor Rodrigo, que no próximo congresso, se Deus permitir, o ano que vem, nesse hotel, nesse espaço, todas as pessoas desse auditório estarão vivas. Quando João foi levado para aquela ilha vulcânica, os dias eram muito sombrios. Os crentes estavam sendo queimados vivos, crucificados, jogados às feras. João estava velho, seus pares já estavam mortos, parecia o fim, parecia o caos. Mas Deus é especialista em mudar o placar do jogo. Deus é especialista em virar a mesa da história. Porque quando tudo parecia perdido, Deus abre uma janela no céu, uma porta no céu e diz para João: sobe para cá. Em espírito ele sobe, e quando ele sobe ele vê alguém assentado no trono. Ele não ousa descrever quem está sentado no trono, a não ser comparar com pedras preciosas. E esse que está sentado no trono tem um livro de todo escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E uma pergunta é feita: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E diz a Bíblia que ninguém foi encontrado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João chorava muito, porque parecia que a história não tinha sentido. Até que ele escuta a voz de um ancião: não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, pega o livro e desata os seus selos, e as trombetas tocam, e o quarteto do mal se levanta, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, as taças da ira de Deus são derramadas, o quarteto do mal colapsa, e a figura que você vê em seguida é Jesus vindo em grande poder e glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e para reinar com a sua igreja para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. É desconhecido para mim os passos até lá, mas Jesus vai estar conosco em todos os momentos. Finalmente, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido, você não precisa ter medo da eternidade. Pois ele diz: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os séculos rolarem nas dobras do futuro, e milhares e milhões de anos se puserem à nossa frente, Ele, Jesus, estará lá. Você e eu estaremos lá, com um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais luto, e nós estaremos com Ele, contemplando a face dEle, deleitando-nos nele, conhecendo a Ele, glorificando a Ele, e tendo nele o nosso maior e máximo prazer para toda a eternidade. Este é o Jesus a quem amamos, a quem servimos, a nossa santificação. Este é o Jesus que é o cabeça da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Este é o amado do nosso coração. A Ele rendemos a glória e o louvor, hoje e eternamente. Amém.